E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, a WrestleMania tá chegando com força e atualmente nós temos 2 noites com um card repleto de lutas. 7 lutas na noite 1 e 6 lutas na noite 2. E do momento que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, provavelmente alguma luta vai ser adicionada ou na noite 2 ou na noite 1, provavelmente na noite 2, porque na noite 1 já temos 7 lutas e na noite 2 só temos apenas 6 lutas. E pra quem tá procurando aí a noite 1 da WrestleMania 41, já tá aí no nosso canal no YouTube pronto pra você poder dar aquela assistida. Então esse vídeo aqui será apenas da noite 2 da WrestleMania, que vai acontecer no dia 20. Então meu povo, pra esse vídeo não ficar extenso, vamos agora para nossas apostas e previsões para o segundo dia da WrestleMania 41. E a nossa primeira luta da noite é Liv Morgan e Raquel Rodriguez defendendo seus cinturões femininos de tag team contra o time de Bayley e Lyra Valkyria. E meu povo, vou falar uma coisa pra vocês, a divisão feminina de duplas tem enfrentado aí grandes problemas por não ter equipes consolidadas o suficiente para poder lutar pelos cinturões. Então eu falo pra vocês aqui, qual é o sentido de você ter cinturões de duplas femininos se você não tem uma divisão? Aí o que a gente faz? Pega 2 mulheres que não são nenhuma tag team para lutarem pelos títulos na WrestleMania 41. E ao invés de você pegar a Bayley e a Lyra Valkyria para lutarem na WrestleMania pelo cinturão intercontinental feminino, fazendo esse cinturão aparecer pela primeira vez na WrestleMania, ganhando destaque e prestígio, você resolve fazer essa luta. E se vocês prestarem atenção nessa arte que tá aparecendo para vocês dessa luta, vocês vão ver que a Lyra Valkyria nem com cinturão ela tá. Então eu falo para vocês, qual é o sentido de você criar o cinturão? E do mesmo jeito que o título intercontinental feminino está sendo negligenciado na WrestleMania, a mesma coisa acontece com o cinturão feminino dos Estados Unidos, que até o momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, nenhuma única luta foi anunciada pelo cinturão dos Estados Unidos feminino que pertence a Chelsea Green. Então mais uma vez eu pergunto para vocês, qual é o sentido de você criar esses cinturões? Você já não tem uma divisão feminina de tag team, você não tem uma divisão feminina de mid-card. Pra que você vai criar esses cinturões? Eu fico extremamente triste por elas, porque você acaba criando cinturões que não são defendidos, cinturões que só estão ali e eles só foram criados para poder cumprir aí uma espécie de agenda. Aí então você acaba expondo essas mulheres ao ridículo todas as semanas nos seus shows semanais. Pra mim não entra na minha cabeça e não faz sentido nenhum. E por mais que a Liv Morgan e a Raquel Rodriguez sejam aí uma boa dupla, elas têm essa dupla aí parecida com a dinâmica de Shawn Michaels e Diesel, essa luta infelizmente não vai acrescentar tanto no card. Então eu faria o seguinte aqui, eu colocaria a Liv Morgan e a Raquel Rodriguez para poder vencer essa luta, reterem esses cinturões, até porque não tem muito tempo que elas conquistaram esses cinturões. E eu colocaria mais pra frente Lyra Valkyria contra a Bayley pelo título intercontinental mais uma vez, e dessa vez colocando a Bayley vencendo esse título intercontinental e dando mais prestígio ao título recém-criado. Então a minha aposta para as vencedoras dessa luta e retendo seus cinturões, Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Agora a próxima luta da noite é uma luta entre AJ Styles contra Logan Paul. E por mais que muitas pessoas que até assistem esse vídeo tenham ódio ao Logan Paul, ele é um lutador profissional muito talentoso, não importa o que você pense dele, é difícil a gente negar isso. No entanto, meu amigo, ele realmente precisa estar no ringue com alguém que possa realçar os seus talentos, e não tem uma pessoa melhor para poder fazer isso do que AJ Styles. E eu entendo vocês, parece que essa luta de alguma forma foi feita de qualquer jeito, mas tudo bem, a gente acaba aceitando. AJ Styles já teve lutas fantásticas com pessoas muito menos talentosas que Logan Paul. E por mais que acabe doendo em algumas pessoas isso que eu vou acabar dizendo agora, essa luta tem tudo para ser uma luta muito boa. Agora, uma coisa que realmente me dói é a pessoa que provavelmente vai sair vencedora dessa luta. E para vocês que não sabem, Logan Paul competiu em 6 lutas desde a WrestleMania 40, vencendo apenas uma delas. Então esse histórico de vitórias e derrotas de Logan Paul faça com que a WWE dê essa vitória para ele na WrestleMania. E por mais que eu queira que AJ Styles vença muito essa luta, eu acho que a WWE não vai fazer isso. E infelizmente vamos ver aí uma derrota de AJ Styles. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta é Logan Paul. E agora a próxima luta da noite é uma Fatal 4-Way pelo título intercontinental. O campeão Bron Breakker vai defender o seu cinturão contra Penta, Finn Balor
e Dominic Mysterio. E meus amigos, Bron Breakker até que tem sido um bom campeão intercontinental até o momento. E durante a sua trajetória ele conquistou vitórias contra todos os participantes dessa luta. Só que dessa vez as probabilidades vão estar contra Bron Breakker no maior palco de todos, já que os 3 dos seus mais recentes desafiantes pelo título intercontinental vão ter uma segunda chance ao mesmo tempo. E rapaziada, um fato curioso pra vocês é que, surpreendentemente, essa vai ser a primeira vez que o título intercontinental vai ser defendido em uma Fatal 4-Way Match na WrestleMania. E essa é daquelas lutas que qualquer um que vencer, eu vou ficar ok com isso. Porém, muitas pessoas acham que Penta vai levar esse título fácil, o que eu já acho que é exatamente o que eles querem que você pense. Até porque se você olhar lá pra cima, do lado do Finn Balor, você vai ver o azarão dessa luta, que é nada mais nada menos que Dominic Mysterio. Ninguém acha que ele vai vencer esse cinturão, mas eu falo pra vocês que essa luta pode ser aquela luta que vai causar um choque na WrestleMania. E por mais que todas as outras pessoas falem ao contrário, falem que Penta vai vencer essa luta ou Bron Breakker vai reter, eu acho que quem vai levar esse cinturão vai ser o Dominic. Exatamente naquela mesma pegada que o Zack Ryder acabou sendo campeão intercontinental sem ninguém apostar nele. E ele não foi adicionado nessa luta por acaso. E eu falo pra vocês aqui que o pinfall quem vai sofrer vai ser o Finn Balor. E isso aí vai ser um excelente pretexto para começar uma storyline entre os dois e provavelmente acabar com essa parceria do Judgment Day. Então a minha opinião para o vencedor dessa luta e quem vai roubar a cena totalmente e será o novo campeão intercontinental será o azarão Dominic Mysterio. Agora a próxima luta da noite é uma Sin City Street Fight entre Damian Priest e Drew McIntyre. E meu povo, nessa luta nós tivemos tanto Damian Priest contra Drew McIntyre se distraindo com outro ao longo do caminho. E esse caminho desde a WrestleMania 40 chegou até a WrestleMania 41. E a preparação para essa luta foi extremamente violenta. Então uma luta comum para poder encerrar isso nunca seria uma coisa suficiente. E Drew McIntyre é aquele tipo de lutador que eu acho que deveria ter recebido muito mais do que a WWE dá pra ele. E ele é o tipo daquele cara que trabalha igual um condenado o ano todo e no final do ano ele acaba recebendo algumas migalhas. Ele tem sido um dos melhores heels da empresa, mas no final do dia tem nomes maiores que ele dentro da WWE. E ele é o tipo de lutador que trabalha 10 vezes mais que muitos daqueles lutadores que estão no topo pra no final do dia só receber algum tapinha nas costas. Damian Priest e Drew McIntyre vão se enfrentar em uma luta de rua, ou seja, numa street fight. E vocês podem ter certeza que eles vão se enfrentar ali pela plateia, vão ter muitas armas sendo envolvidas durante essa luta e talvez também haja muito sangue. E ambos acreditam que merecem estar em lutas maiores, e ambos vão querer mostrar para a WWE que cometeram um erro ao não fazer isso. E eu espero profundamente que essa luta seja muito melhor do que se espera. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta será Drew McIntyre. E agora nós teremos a ameaça tripla pelo título mundial feminino. Io Sky, a campeã, vai defender o seu cinturão contra Bianca Belair e Rhea Ripley. Como Charlotte Flair acabou escolhendo Tiffany Stratton, uma luta do Elimination Chamber foi necessária para poder decidir quem disputaria o título mundial feminino na WrestleMania. E por mais que Bianca Belair estivesse envolvida totalmente com a sua storyline entre Jade Cargill e Naomi, ela acabou tendo cabeça o suficiente para poder vencer o Elimination Chamber e ir para a WrestleMania disputar o cinturão mundial. Quando Bianca Belair venceu a sua luta no Elimination Chamber, a sua oponente na WrestleMania era Rhea Ripley. Isso mudou rapidamente quando Io Sky derrotou Rhea Ripley pelo título mundial no Raw. E mesmo assim, quem exatamente participaria dessa luta era uma incógnita. E com menos de 2 semanas pro fim, finalmente foi confirmado que essas 3 mulheres iriam participar. E tem muita gente que acha que Rhea Ripley não deveria participar dessa luta, até porque quem venceu o Elimination Chamber e mereceu uma oportunidade pelo título feminino foi Bianca Belair. Rhea Ripley de alguma forma conseguiu entrar nessa luta, então essa luta tá aí, ela tá marcada. E muita gente tá achando que Io Sky pode reter esse cinturão. E inclusive essa pessoa que vos fala.
Inicialmente eu tava achando que poderia ser para Bianca Belair, até para ela poder continuar aí uma história com a Jade Cargill e talvez até com a Naomi, mas faz sentido que a Io Sky vença essa luta. E se vocês repararem a construção dessa luta, tanto a Rhea Ripley e a Bianca Belair estão negligenciando a Io Sky e colocando ela para escanteio. E isso, meus amigos, eu falo para vocês que não vai dar certo. Acredito que vai ter um momento em que a Bianca Belair e a Rhea Ripley vão estar distraídas uma com a outra e a Io Sky vai aproveitar dessa distração, fazendo com que ela consiga o pin em qualquer uma dessas duas mulheres. Então a minha aposta para essa luta e retendo o cinturão feminino mundial será Io Sky. E agora nós vamos para o nosso main event da noite. A luta que todos vocês estão esperando e é pelo cinturão da WWE. O campeão Cody Rhodes vai defender o seu cinturão contra John Cena. E meu povo, vocês podem ter certeza que esse heel turn que John Cena fez acabou adicionando aí um tempero muito especial para esse main event da WrestleMania. Depois de ele perder o Royal Rumble pro Jey Uso, ele acabou garantindo uma vaga para a WrestleMania vencendo o Elimination Chamber masculino. E depois disso nós vimos aquela cena icônica com aquela foto mais icônica ainda dele abraçando Cody Rhodes, vendendo a sua alma para The Rock e se juntando ao Final Boss. E por mais que grande parte dos fãs tenham ficado extremamente surpresos, os sinais meio que já estavam lá o tempo todo. E com o tempo da sua carreira esgotando, John Cena precisa desesperadamente bater esse recorde de 17 vezes campeão mundial da WWE, batendo o recorde de Ric Flair. E é por isso que ele decidiu se aliar ao seu velho inimigo The Rock para fazer com que isso aconteça. E esse main event vocês podem ter certeza que vai marcar uma geração. Eu esperava que a build para essa storyline fosse um pouco melhor do que a gente teve, até porque John Cena não conseguiu aparecer em todos os shows, e também não tivemos The Rock falando uma palavra sequer sobre essa situação, e ele também não apareceu em nenhum show. E por mais que a gente tivesse aí o The Rock ausente em alguns shows da WWE no ano passado, ele acabava que aparecia aí no Twitter falando algumas coisas, meio que entregando ali a entrada e depois o prato principal nos shows da WWE, então assim, não ficava tão ruim. Já a questão com Cena é que ele não tá aparecendo em alguns shows e você vê ele não falando em nenhum momento, em nenhuma rede social, ou seja, a gente só vai saber o que ele tem para falar, o que ele quer fazer, o que ele vai fazer nos shows da WWE. E é uma coisa que ele não tá fazendo, ele não tá aparecendo nos shows, a não ser o show que vai acontecer na sexta-feira, que ele vai aparecer no SmackDown. E do momento que a gente tá gravando esse vídeo, vai ser antes do SmackDown, então eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer. E eu acho que vocês vão concordar comigo que não existe outra escolha plausível, alguma coisa que faça mais sentido do que John Cena vencer esse cinturão e vencer esse main event. Não existe você fazer esse heel turn épico que durou aí cerca de 20 anos para ele chegar na WrestleMania e perder. Isso não vai acontecer. E eu espero do fundo do meu coração que The Rock ele apareça nessa luta, ele tente interferir para poder ajudar o John Cena a vencer o cinturão, mas aí você pensa, pô, vai ser 2 contra 1, vai ser The Rock e John Cena contra Cody Rhodes para tentar tirar o cinturão do Cody. Então eu vejo aí que provavelmente Stone Cold vai acabar aparecendo para tentar igualar esse número no ringue. Então The Rock ele vai ficar ali incomodado com o Stone Cold Steve Austin, enquanto o Cody Rhodes vai focar no John Cena. E é claro, né, todo mundo vai querer ver o The Rock tomar um Stone Cold Stunner na WrestleMania. Isso aí já é de praxe, já é uma coisa que precisa acontecer e provavelmente vai acontecer. Agora, em relação ao Cena ganhando esse cinturão, uma coisa que a gente precisa ver, além dessa WrestleMania, a gente precisa ver após a WrestleMania. O que eu tô querendo dizer? Ele precisa defender esse cinturão contra nomes como CM Punk, AJ Styles, Randy Orton ao longo do caminho. Isso se a WWE não resolver colocar ele num reinado curto. Fora também que eu já tô vendo bem mais pra frente ele na SummerSlam defendendo o seu cinturão contra o CM Punk e o Cody Rhodes enfrentando o The Rock. Porque pra quem não lembra, o SummerSlam esse ano vai ser de 2 noites, ou seja, vai ser igual ao WrestleMania, vai ter a noite 1 e a noite 2. A gente podia fazer o quê? Pegava o Cody Rhodes contra The Rock e colocava eles na noite 1. Pegava o John Cena contra o CM Punk e colocava na noite 2, ou vice-versa. Eu acho que funciona das duas formas. John Cena ele precisa enfrentar esses caras que passaram pela carreira dele, que estão hoje na WWE ainda, AJ Styles, CM Punk, Randy Orton, e futuramente ele perder esse cinturão de novo para Cody Rhodes lá na frente.
A gente pode colocar The Rock se voltando contra John Cena, ou John Cena se voltando contra The Rock, e finalmente a gente ter um babyface turn de novo pro John Cena terminar a sua carreira como um babyface e não como heel. Se você acha que John Cena vai terminar a carreira como heel, meu amigo, você tá muito, mas muito enganado. A WWE não vai terminar a carreira do John Cena como heel. Vocês podem ter certeza que ele vai tornar novamente antes do final da carreira dele. Tem tudo para ser um excelente reinado do John Cena, mas tem uma coisa que realmente me preocupa, que é a seguinte: não adianta você pegar esse cinturão, colocar no John Cena, ele ficar uma semana sem aparecer, 2 semanas sem aparecer, 3 semanas sem aparecer, aí ele resolve aparece. Aí depois chega nos próximos eventos, ele fica de novo 3 semanas sem aparecer, depois ele aparece por uma semana de novo. Eu acho que isso não vai dar certo. Se você pensa colocar esse cinturão no John Cena, você tem que fazer da forma correta. A não ser que você queira que os fãs se voltem contra toda essa storyline. Você precisa fazer com que o John Cena apareça em cerca de 90% dos shows. A gente entende hoje que ele é um part-time wrestler, a gente entende que ele tem uma carreira em Hollywood, mas se você quer colocar esse cinturão no cara, ele precisa estar nos shows da WWE. Já basta a gente ficar aí algumas semanas vendo o Cody fazendo promos sozinho para poder melhorar essa build para WrestleMania. A gente não quer ver a mesma coisa se ele fizer uma feud com Randy Orton, com AJ Styles, com CM Punk. Toda hora vendo eles aparecerem sozinhos ali no ringue, fazendo promos, enquanto John Cena tá ali em Hollywood. Então eu espero que a WWE simplesmente tenha trabalhado e pensado da forma correta nessa construção do John Cena heel como campeão. Então eu acho que não tem muito o que falar sobre esse main event nessa parte, porque todo mundo sabe o que vai acontecer no final desse main event. John Cena levantando esse cinturão e se consagrando pela 17ª vez em sua carreira, campeão mundial da WWE. Então a minha aposta para essa luta é John Cena como novo campeão da WWE no main event da WrestleMania. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, mas agora eu quero saber de você, quais são as suas apostas para a noite 2 da WrestleMania. Não esquece de colocar aí embaixo seus palpites. Se você quiser também, nós temos aí um link aí na nossa descrição da 1xBet. Se você quiser aí apostar na WWE e na WrestleMania, tá um link aí embaixo que vai te redirecionar para o site para você poder fazer as suas apostas. Lembrando sempre que você precisa jogar com responsabilidade e sempre jogar aquele dinheirinho para se divertir e nunca, claro, usar aquele dinheiro da sua conta de luz, aí seria loucura. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!